5 mistérios sombrios do Império Romano que nunca foram resolvidos. O Império Romano. Uma civilização que dominou o mundo conhecido. Estradas que cruzavam continentes. Exércitos que impunham respeito. Tecnologia à frente do seu tempo. Poder absoluto, mas por trás de toda essa grandeza existem segredos. Mistérios que jamais foram completamente explicados. Histórias que sobreviveram aos séculos e continuam desafiando tudo o que pensamos saber. Alguns foram esquecidos. Outros talvez tenham sido escondidos de propósito. Hoje, você vai mergulhar nos mistérios mais sombrios de Roma e quando essa jornada terminar, talvez você nunca mais veja a história da mesma forma. Roma não era apenas um império, era um sistema. Uma máquina perfeita de dominação, engenharia e estratégia. Tudo funcionava com precisão, tudo tinha um propósito. Mas mesmo os maiores impérios deixam lacunas, falhas, silêncios, e é nesses espaços vazios que os maiores mistérios nascem. Primeiro mistério, o enigma da máquina de Anticítera. Tudo começa no fundo do Março, no ano de 1901. Mergulhadores exploravam um antigo naufrágio próximo à ilha de Anticítera. Era apenas mais uma expedição, restos de estátuas. Fragmentos de embarcações, nada fora do comum, até que algo chamou a atenção. Um bloco de bronze, corroído pelo tempo, sem valor aparente. Mas quando foi analisado, tudo mudou dentro daquele objeto. Havia um mecanismo incrivelmente complexo. Engrenagens minúsculas. Eixos perfeitamente alinhados. Uma precisão quase impossível. Era como observar o interior de um relógio moderno. Mas havia um detalhe perturbador. Aquele mecanismo tinha mais de 2000 anos. A máquina de Anticítera. Um dispositivo capaz de prever eclipses solares e lunares, mapear os ciclos da Lua e até calcular movimentos planetários, algo que simplesmente não deveria existir naquela época. A ciência moderna afirma que um nível de engenharia assim só reapareceu mais de 1000 anos depois. Então a pergunta surge: quem construiu aquilo e como? Alguns acreditam que foi obra de gênios como Arquimedes. Outros dizem que é apenas um fragmento de um conhecimento muito mais avançado que se perdeu. Mas existem teorias mais inquietantes. E se civilizações antigas sabiam muito mais do que imaginamos? E se parte desse conhecimento foi apagado da história? Segundo mistério, o desaparecimento da Legião Nova Hispana. Agora imagine isso. Mais de 5.000 soldados treinados, experientes. Letais, uma das legiões mais respeitadas de Roma, a Legião Nova Hispana. Eles lutaram em guerras decisivas. Sobreviveram a batalhas brutais. Eram considerados praticamente invencíveis. Mas então, foram enviados para o norte, para a Britânia. Uma terra fria, hostil, cheia de tribos guerreiras, e depois disso, silêncio, nenhuma mensagem, nenhum retorno, nenhuma evidência concreta. Eles simplesmente desapareceram, como se nunca tivessem existido. Alguns historiadores acreditam que foram massacrados. Talvez em uma emboscada brutal. Outros sugerem algo mais silencioso, uma derrota escondida. Um erro que Roma decidiu apagar, mas existe uma teoria ainda mais perturbadora. E se eles não desapareceram em batalha? E se foram eliminados pelo próprio Império? Terceiro mistério, o segredo do túmulo de Alarico. Roma enfrentou muitos inimigos, mas poucos causaram tanto impacto quanto Alarico, o rei dos visigodos. O homem que conseguiu invadir e saquear Roma, um evento que chocou o mundo antigo. Roma caia hoje! Que Roma caia hoje!
Mas o que aconteceu depois de sua morte é ainda mais misterioso. Seus seguidores decidiram protegê-lo para sempre. Eles desviaram o curso de um rio, sim, um rio inteiro, no leito seco. Cavaram uma tumba. Ali, enterraram Alarico com riquezas incalculáveis, ouro, armas, tesouros saqueados. Depois disso, o rio voltou ao seu curso, como se nada tivesse acontecido, e então, para proteger o segredo, todos os escravos que participaram da construção foram mortos sem testemunhas, sem registros, sem pistas. Até hoje, ninguém encontrou esse túmulo. E muitos acreditam que ele ainda está lá, intocado, escondido sob a água, esperando. Mas a pergunta permanece: o que mais está enterrado junto com ele? Quarto mistério. O que realmente existia sob o Coliseu? O Coliseu. Um dos maiores símbolos de Roma, grandioso, imponente, violento. Milhares assistiam aos combates. Gladiadores lutando pela sobrevivência. Animais sendo libertados diante da multidão. Mas o verdadeiro segredo estava abaixo da arena. O hipogeu. Um labirinto subterrâneo, túneis, câmaras, elevadores primitivos, ralas escondidas, passagens secretas. Tudo funcionando com precisão impressionante, mas existem relatos que vão além do que foi registrado. Salas ocultas, corredores desconhecidos, áreas que não aparecem nos mapas. Alguns acreditam que práticas proibidas aconteciam ali, rituais, experimentos, atividades que jamais poderiam vir à tona. Outros sugerem algo ainda mais inquietante: que partes do subsolo do Coliseu nunca foram completamente exploradas e talvez ainda guardem segredos. Quinto mistério. O segredo por trás da morte de Júlio César. Roma estava à beira de uma transformação. E no centro disso tudo estava um homem. Júlio César, general, líder, o homem mais poderoso de Roma. No ano 44 a.C., ele foi assassinado dentro do Senado, cercado por aliados, traído por aqueles em quem confiava, incluindo Brutus. A versão oficial diz que foi um ato para salvar a República, que ele estava se tornando poderoso demais. Mas e se isso não for toda a verdade? César acumulava poder rapidamente. Era amado pelo povo, mas temido pela elite. Há indícios de que sua morte foi planejada com muito mais antecedência. Uma conspiração silenciosa, cuidadosamente arquitetada, onde cada pessoa tinha um papel. E se Brutus não foi o verdadeiro traidor, mas apenas uma peça? E se César já estava condenado, muito antes daquele dia? A história que conhecemos pode não ser a história completa. Impérios não registram suas falhas. Não revelam seus segredos mais sombrios, muitas vezes. A verdade é enterrada apagada, escondida tecnologias impossíveis, exércitos desaparecidos, túmulos perdidos, conspirações silenciosas. Quantas dessas histórias foram alteradas? Quantas foram manipuladas? E quantas ainda estão esperando para serem descobertas? O Império Romano caiu, mas seus mistérios nunca desapareceram. Eles continuam vivos, escondidos em ruínas, enterrados sob a terra ou perdidos no tempo, e talvez alguns desses segredos nunca foram feitos para serem revelados. Agora me diga, qual desses mistérios mais mexeu com você?